Oi, qual foi o carro mais bruto assim que vocês têm lembrança de pilotar? Eu acho que eu já sei a resposta aí, mas... De pilotar ou Ou, da ou de Auto Super? preparar, ou que passou pela mão da Auto Super. Cara, Uma experiência. eu acho que, na minha opinião, né, foi o Civic preto que a gente montou. Para mim. É porque assim, o Lucas, eu acho que ele nunca chegou a andar nesse carro Ele nunca no deixou. auge dele. Ele nunca deixou. É mesmo? Nunca deixou. Nunca deixou. Você gostava muito desse carro. Eu Ele nunca gostava deixou. muito, era um showzaço meu, aquele carro. Esse carro, quando ele teve lá os seus 457 cavalos, com turbina roletada e tudo mais, esse carro, ele foi o carro mais sinistro que eu acelerei de terceira marcha, assim, putz, eu lembro uma vez que a gente estava num circuito fechado do México, indo para um evento, cara, esse carro não tinha para ninguém, velho. De terceira marcha ali andando, Sumia. cara, andava com os carros tipo assim muito mais fortes, Porsche Turbo, porque o carro era leve, ele pesava 1.090 quilos, né? Assim, já era um carro leve. Qual que era a né? diferença dele, o diferencial que ele tinha? Cara, foi um carro que a gente montou ele. É porque assim, eu era meio rondeiro, né? Eu sou meio rondeiro, gosto de Honda, né? Não tenho hoje, mas gosto. Então, era um motor que eu já meio que conhecia, meio a plataforma, tinha amigos nossos também que eram ligados ao meio. Então, a gente foi fazendo um catado de peça, eu consegui comprar esse carro numa oportunidade muito boa, que era um amigo nosso que tinha esse carro desmontado, ele não queria mais montar, ele tinha peça muito boa que veio da gringa. Então, assim, o carro era muito bom. Era um entendeu? conjunto. Era um conjunto. E daí, a hora que montou aquilo ali, era assim, era a perfeição. Era uma pena que a turbina não durava para aguentar o pau, porque assim... Ela era perfeita para aquele projeto, mas ainda para ela durar mais precisava ser uma turbina um pouco maior para andar com o tanto de pressão que a gente andava ali. Mas ele era um carro que assim me rendeu dentro da história da Auto Super, assim, foi o carro mais rápido que eu andei, assim, disparado. Até que aquele Civic Velozes e Furiosos, né? Isso, o preto. E o que virou dele? Ele foi rifado pelo canal, né? Porque a gente não adianta, né? É muitos fundos de dinheiro. Né? O cara que ganhou tá até hoje com ele, cuida bem do carro, o carro tá perfeito. Ele leva até hoje na Auto Super para fazer as trocas de óleo lá e tal. Não é uma garantia, tá, galera, que a gente dá. Ele leva lá, ele paga o óleo. Mas, assim, ele gosta de levar o carro lá porque ele sabe que a gente sempre olha um pouquinho a mais do carro. Agora tem um carinho, tem uma história por trás do carro, né? Sim, sim. E eu falei para ele que se um dia ele fosse vender esse carro, eu queria que ele primeiro oferecesse o carro para mim. Que é um carro que talvez, com o preço certo, eu recompraria esse carro e guardaria. Seria o preço certo, só para eu ter uma noção? Cara... É difícil mensurar, mas é que assim, ó, hoje o que tem naquele carro lá, eu pagaria 45 mil reais nele. 45. Do jeito que ele tá. Porque assim, ele já não tem mais as rodas que ele tinha, porque ela é uma roda trincou, aí ele pôs um jogo de roda meio paralelo lá, foi a única coisa que ele pôs, mas é por uma questão financeira dele, do dono do carro. Ele não podia gastar 15 mil reais num jogo de roda pro carro, é isso. Mas assim... o carro hoje ele tem uma turbina menor, ele tem um bico menor, ele não anda no tudo que dá igual a gente andava com 450 cavalos, até porque se a gente desse um carro desse numa mão de uma pessoa, ele não tem nada, aquele carro não tem controle de tração, controle de estabilidade, do tipo assim, aquilo ali é um carro de corrida, andando na rua. Então, Ele você usava ele para arrancada ou para... Não, usava ele para acelerar mesmo, assim, em lugares fechados. Então, assim, era um carro que foi feito para rua, andava para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Era um carro dele, assim, normal. Né? Que loucura. Aí, ele é um carro que eu compraria hoje. Ainda faria algumas modificações nele, algumas coisas que eu julgo. Ainda que ficou faltando na época para mim. Tipo, eu mal terminei de colocar os bancos do carro, que eu quis colocar os bancos de Civic SI nele e a gente acabou rifando e tal. Mas, assim, para mim, esse carro ele foi um projeto completo assim que a gente fez, sabe? Desde a pintura foi muito bem feita, que a gente fez na época, ainda era na época de Tony Mac, né? Então assim, o jogo de roda que a gente escolheu casou muito com o carro. O carro ele tinha uma altura perfeita, ele tinha um motor que era muito, né, perfeito, assim, ele nunca deu problema aquele carro, era muito louco. Entendeu? Dá para sentir que tem um carinho diferenciado. Mas se você recomprasse esse carro, você tentaria bater esse recorde no caso de velocidade, mexer nele para falar, não, vou superar ou não? Não, se eu comprasse ele hoje, eu venderia toda a mecânica completa dele, eu compraria um motor e câmbio de Civic SI, dos antigos, do Civic SI do 2.0, os que giram mais. Compraria o kit americano que tem para coupé, que assim, os mounts perfeitos para colocar motor e câmbio lá. E eu faria ele com um motor de Civic SI Turbo hoje.
Eu faria ele com motor de Civic SI Turbo. Ia ficar um trenzão. Mas já tinha 450 cavalos aquele carro. Aquele carro ele estava no limite. Aquilo era o limite dele, assim. Mais que aquilo, você ia levar o carro talvez para começar a ter problema. Um motor de Civic SI ali, bem preparado, ele vai beirar os 500 cavalos de roda. Nossa. Ele tinha 457 de motor, vamos falar que ele tinha 390 de roda. Ali. Tem uma perda, né? Tinha uma perda. Entre motor, transmissão, até o que vai pro chão mesmo tem uma perda, por causa de atrito. E eu montaria ele com o motor do Civic SI porque o carro gira muito mais. É um carro que ia girar 9 pau lá. Assim, é surreal. Esse, para mim, seria o projeto final daquele carro. E um jogo de roda A história japonesa. não acabou. Talvez. Esse é um É problema. que hoje eu não posso. Hoje eu não posso fazer isso. Assim, se tivesse... É figurinha repetida, não completa algo. Mas assim, mais ou menos, eu já repeti algumas figurinhas. Na muito verdade, bom, essa né? figurinha ia ter uma transformaçãozinha, né? Mas, cara, a vontade mesmo era ter um lugar grande na Auto Super e a gente pudesse colocar os carros assim que foram montados, assim, os projetos. Ia ser animal. Imagina entrar num galpão e ter assim, cara, um elevador, mas os carros meio que na parede, assim, animais. Tipo um quadro real, aquele cheio de história. Isso ia ser demais, mas é inviável. É completamente inviável. E você? Qual foi o carro? Cara, eu tive um carro que era o meu pôster do quarto, tá ligado? Eu era um moleque que gostava. Eu tinha a foto da Pamela Anderson e tinha foto de carro no meu quarto, na parede, né? Deixa eu ver como que é a Pamela Anderson. A Pamela Anderson era uma... Quando você tem? 28 anos. que ele não conhece a Pamela Anderson. Cindy Crawford, você não conhece também? Não, cara, Nossa, me então, cara. Pô, isso é um absurdo, né, cara? É que hoje elas são vovozinhas, né? Hoje são. É o que eu tô vendo a foto de hoje. Falei, assim, cara, sacanagem. Né? Mas enfim, cara. Eu sou da geração que tinha pôster no quarto ainda. E daí, cara, eu sempre via, e tem um carro que eu gosto muito, que... Você gostava mais desse carro que você vai falar ou da Pamela Anderson? Cara, mais desse carro que eu vou falar, velho. Muito mais, aliás. Mas Pô, Baywatch, meu, caramba, era muito bom. Mas, enfim, teve um carro, cara, que eu sempre via e extremamente inacessível, muito caro, que é o Lancer Evolution. Né? Nossa. Lancer Evolution. Eu sou um cara que gosto muito dos japoneses, porque eu gosto muito de carro 4x4, porque é muito legal a dinâmica de dirigir, pilotar. Só os japoneses que fazem os 4x4 integrais. Exatamente. Então, cara, surgiu através da Auto Super e bem na história da Auto Super a possibilidade de a gente ter um Lancer Evolution. A gente comprou um carro no leilão. Quando a gente foi lá ver o carro no leilão, não era o que estava basicamente anunciado no leilão, o carro tinha enchente e tudo mais. E no pátio do leilão, o dia que a gente foi buscar esse carro, que era uma Tiguan, tinha lá um Evolution naquele leilão. E, cara, não estava muito bonito. Tava com a roda original, mas uma cor esquisita, tava com envelopamento esquisito, farol trocado. Era um carro recuperado numa batida. Ele teve uma batida frontal, não foi muito extensa. Mas ele assim, eles faziam um qualquer só para colocar o carro à venda no leilão. Tipo, arrumaram ali, maquiaram. maquiaram. E assim, quando a gente vê esse tipo de coisa na Auto Super, a gente fala, nossa senhora, meu Deus, colocou aqui, isso aqui é nosso. Isso aqui, a gente tem que fazer uma proposta nesse carro. A gente foi lá, a gente fez uma proposta decorosa ali, assim, meu. Na verdade, o carro não vendeu no leilão, a gente foi lá. Mas vocês viram antes do leilão acontecer? Não, a gente viu no pátio. A gente foi lá para buscar um outro carro que a gente tinha comprado. E daí o Lucas viu o carro e falou assim, mano, e aí? Só que o Lucas, ele é assim, ele tem a paixão, mas ele é tipo segura, porque ele fala assim, legal, é muito dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E eu falo, cara, a gente não vai ter outra oportunidade dessa. Aí eu vendi o peixe para ele. Falei, a gente não vai ter. Tipo, é tudo que eu queria escutar. Então, tipo, você só queria uma então, segunda. Beleza. Então, cara, se você tá falando, então beleza. Então, o carro na época, com comissão do leilão, tudo saiu 72 mil reais. E era um carro de 110, 105, nossa, entendeu? Era um carro nessa fase, 115, depende do estado do carro, entendeu? E do tipo assim, foi a oportunidade naquele momento, sei lá, colocou no nosso caminho e deu super certo. E daí, longa história curta, a gente comprou o carro, cara, a gente preparou o carro, a gente fez um monte de coisa, o carro ficou maravilhoso, espetacular. Não tinha um dia que eu não andava naquele carro, eu andava. Eu ia da Granja Viana até a Então, você rodou uns 20 mil quilômetros com aquele carro, velho. Fácil. Nossa, todo dia eu rodava mais de 100 quilômetros com aquele carro, feliz. Não tinha uma vez que eu não parava aquele carro, eu olhava para trás e falava, nossa, olha esse carro, que espetacular. E eu perdi esse carro. Eu perdi esse carro numa perda total na marginal. Tá brincando? Perdi num acidente, cara, indo pro trabalho, tomei uma pancadaça na porta, virei, dei no muro, no meio da Marginal Pinheiros, de São Paulo, e perdi. Não tinha seguro, não tinha nada, e perdi um carro que, cara, a gente botou muita grana da Auto Super naquele carro, e trabalho de muita gente também. E perdi assim, ó. E foi o carro mais legal. Foi prejuízo? Ou você foi prejuízo. Foi prejuízo. Não, o carro foi vendido, né, o que sobrou dele, por 36 mil reais.
Nossa. E aí, então, essa para mim foi a maior perda que eu tive de carro até hoje na minha vida. E é um assunto, cara, que ainda me machuca. E ele pra só caramba. valia... Por todo esse contexto Porra, de... Ele só valia dinheiro porque os bancos dele valiam muito, o câmbio que tinha naquele carro valia muito. Então, ele tinha algumas coisas que valiam muito, senão era tipo assim, era vender por peso. Mas eu ainda quero recomprar um carro desse, cara. Eu quero ter um carro desse de novo na vida. É muito legal, né? É um carro muito legal. Cara, então, pelo menos o seu carro aí, referência, foi... Sim, sim, ainda sim. vive. Ainda vive, exatamente. Boa. Ainda vive. Ainda vive. Por enquanto, né?